Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Infelizmente é isso que vocês viram na capa, tá? Infelizmente, Pepa fora do esporte. Não dá mais pra continuar com o técnico Pepa nesse time do esporte. Depois do jogo de ontem, depois do mar de incoerências que a gente viu dentro da partida ontem, depois da aula que o técnico o Seabra, né, que é o técnico do Bragantino, deu ontem na coletiva, não dá para continuar mais com o técnico Pepa no esporte. A gente vai conversar nesse vídeo aqui sobre alguns pontos, algumas informações, inclusive, que eu já estou começando aqui a apurar com relação a essa situação catastrófica, né, que o esporte se encontra na Série A e do técnico Pepa, né, porque existe uma coisa que me incomoda muito no esporte, sabe? Alguns pontos, a diretoria do esporte ela é muito ágil para resolver as coisas. Outros pontos, ela, sabe, parece que é uma tartaruga andando em câmera lenta e fingindo que não vê as coisas que estão acontecendo. Fingindo no sentido figurado da coisa, tá? Porque os caras sabem o que tá acontecendo. Eu vou explicar tudo pra você nesse vídeo, só pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, dar essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo todo dia aqui, a gente vai acompanhar, inclusive, toda essa situação do esporte. Sábado já tem Corinthians e Sport, um jogo dificílimo, que pra mim é um jogo que o esporte já vai perder, mas a gente vai acompanhar tudo aqui. Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, que você não vai se arrepender. E outra coisa, se você quiser, cara, economizar energia, você ter energia sustentável, Geotech, parceira do canal do Luna aqui, a Geotech vai te ajudar, cara. Você imagina você ter R$700 de conta e cair pra 50. Dá uma olhada aí, preste atenção nisso. Se você é de Pernambuco, para tudo que você está fazendo e assiste esse vídeo que eu vou poder te ajudar. Quer reduzir sua conta de luz sem complicação? Então preste atenção aqui. Aqui na Geotech Solar, a gente leva energia solar de qualidade para a sua casa ou seu negócio, garantindo tranquilidade e economia. Já transformamos a vida de muitas famílias e empresas em Pernambuco. Nosso time ele cuida de tudo: financiamento, projeto, instalação e o suporte completo pós-venda. Você recebe o atendimento personalizado, entende cada etapa do processo e ainda tem opções facilitadas para investir sem pesar no seu bolso. Então, se você quer saber como a energia solar pode fazer a diferença na sua vida, chama a gente agora e peça seu orçamento com a Geotech Solar. Pois bem, meu amigo, o link tá na descrição para você aí falar com a nossa equipe agora da Geotech, sem compromisso. Você clica, fala com a nossa equipe, eles vão te mostrar como funciona. E se der tudo certo, você fala lá, ó, Luna 5, e você vai ter aí 5% de desconto no teu contrato. Corre agora, fala com a nossa equipe da Geotech, essa eu garanto e essa eu confio, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero falar de alguns pontos aqui. Antes da gente eu chegar nesse raciocínio, você viu meu pós-jogo ontem, eu não entrei nessa linha. Por quê? Porque eu quis fazer realmente uma autoanálise de tudo que aconteceu na temporada do esporte. E a temporada do esporte é muito ruim, apesar de ser campeão pernambucano. E eu falei, inclusive, na transmissão do canal Gold, que pelo último jogo, quem merecia ser campeão era o Retrô, e fui criticado por muita gente, falou que era absurdo o que eu tava falando, mas pela bola que jogou no último jogo e pela bola que jogou no segundo tempo da primeira final do Campeonato Pernambucano, quem merecia ter sido campeão era o Retrô. Inclusive eu até falei em entrevistas que era 90-10, né, em possibilidades de ser campeão. Mas isso se inverteu. Tá? Não que seja invertido, mas isso se equilibrou. Ficou 50-50. E eu coloco o Retrô como, vamos colocar 51-49, pelo que apresentou no segundo tempo da final do Pernambucano e no segundo jogo. Dito isso, o Pernambucano do esporte foi muito ruim. A Copa do Nordeste do esporte foi uma incoerência gigante. A Copa do Brasil do esporte ele saiu pro Operário de Ponta Grossa, um time que não tem nem divisão. Acho que talvez seja a quarta, mas ao que eu me lembro não tem nem divisão. Sabe? E o início no Campeonato Brasileiro, pô. 4 jogos de 12 disputados, o Sport ganhou 1 ponto. Então o trabalho é catastrófico, é muito ruim. E a gente precisa colocar na balança o que o técnico Pepa tem de mão de obra. O técnico Pepa tem um investimento que nunca na história do esporte o Sport fez. Tá? Nem quando ele foi campeão da Copa do Brasil, nem quando ele foi campeão aí muito tempo, 87, né? Nem quando ele chegou na final da Copa dos Campeões em 2000, nem quando ele fez uma campanha incrível em 2015, né? O Sport teve um investimento tão alto na mão de um técnico como o Pepa tem. Inclusive, o técnico Pepa é um cara que participou assiduamente das contratações do Sport. Nenhum outro técnico teve uma autonomia tão grande
para contratar como técnico Pepa e ele não tá conseguindo entregar um resultado. É o maior salário que o Sport já pagou na sua história para um técnico. E eu acho que é esse ponto também que preocupa a diretoria. Por quê? Porque a multa não deve ser barata. Não deve ser barata. No mínimo, aí não é informação, é opinião, tá? Agora, no mínimo, ele deve ter a multa dele, deve ser o salário dele até o final do ano. Que é o contrato dele até o final do ano. Então, cara, ninguém na história do Sport Clube do Recife, nenhum técnico teve aquilo que o técnico Pepa teve e não conseguiu entregar. Óbvio, eu sendo muito sincero, na minha cabeça, eu não vi o Sport com time para ser campeão da Copa do Nordeste. Ainda tá jogando. Pode acontecer, acho difícil, mas pode acontecer. Mas eu não vi o Sport com isso. Eu vi o Sport, sim, como um time para ser campeão pernambucano com muito mais facilidade do que teve, porque ganhou nos pênaltis. A gente precisa lembrar isso. Tá nos pênaltis. E porque o técnico do Retrô, esqueci o nome dele agora, o Iris, ele colocou um menino de 18 anos para bater o pênalti decisivo. Tá? Então, assim, nenhum na história do esporte teve tanto mão de obra e tanto recurso para ser um time competitivo como o Pepa tem e não vencendo. Aí precisa lembrar, no passado também, tá? A Série B o Sport se classifica na última rodada. E o Sport se classifica vencendo, mas com uma combinação de resultados. O Sport vai para a última rodada precisando de uma combinação de resultados. Eu não vou colocar tanto isso, porque quando o Pepa chega, o Sport tá fora do G4. E ele consegue dar uma organizada ali, capenga no final, mas consegue passar mais com uma combinação de resultados. Sabe? Então, cara, é muito ruim o trabalho do técnico Pepa. O que é ruim pro Sport também. O Pepa sair agora. Assim, quando eu falo ruim, não é ruim porque ele não deveria sair, ele tem que sair. Mas é ruim por quê? Porque, cara, era um técnico que eu acreditava, mais uma vez, que passaria um bom tempo no Sport. Sabe? Que passaria um bom tempo no Sport. Mas, infelizmente, não tá entregando resultado. E, assim, o Sport precisa de um ânimo novo agora. Porque por 3 rodadas era arbitragem. E a gente falava que não era só arbitragem. Agora, eu até perguntei ao Pepa ontem, e ele falou, não, eu queria pedir ele, faça uma análise da arbitragem. Ele falou, não tenho o que falar. A arbitragem hoje foi perfeita, não tenho o que falar. Então, realmente, sabe? E sem falar nas incoerências de substituições. Eu falei aqui no canal e fui criticado, tá? Que não teria improvisado o Chico contra o Vasco, porque você tem um problema, que é um lateral esquerdo. Aí você fica com 2 problemas. Você perde seu zagueiro titular e você improvisa um zagueiro titular de lateral esquerdo. Então você já tem 2 problemas. Ontem foi a mesma coisa. Pegou o Hereda que estava bem, jogando bem. Não jogou bem contra o Vasco, mas no contexto da temporada, jogou bem. Né? E o que é que o Sport faz? O Sport, ele tira, o Pepa, no caso, ele coloca o Hereda como lateral esquerdo, que jogou mal a partida inteira e era nítido que ele estava desconfortável naquela posição. Coloca o Matheus Alexandre, que não entregou nada. Ah, tem que colocar porque gastou muito dinheiro. Dane-se. Dane-se. Se o cara não tá entregando, não tem nem que jogar mais. Eu, como diretor do esporte, já procuraria um time para emprestar o Matheus Alexandre e diminuir esse prejuízo aí. Irmão, me dá 3 milhões aí nesse cara aí, que tá vendido aí. É melhor diminuir o prejuízo. Porque cada vez mais que você vai colocando jogador para atuar e ele vem fazendo partidas pífias, você vai deteriorando o teu ativo. Você vai depreciando o valor do seu ativo. O que o Pepa fez ontem no jogo foi bizarro. O Sport precisando vencer a partida, pelo menos fazer um gol para empatar a partida. O Barleta, o Lucas Lima e o Duqueiroz eram os 3 melhores jogadores do Sport. Vamos colocar assim, o Duqueiroz e o Barleta lúcidos e o Lucas Lima bem no jogo. Quem que o Pepa substitui? Ele tira o Barleta e não tira o Leno Lobato, que estava jogando muito mal, não estava finalizando, perdendo oportunidades. Então, assim, a incoerência é muito grande no jogo, sabe? Então, cara, além de ser um técnico que não está conseguindo entregar na temporada, na minha visão, ele não está tendo visão de jogo. A gente precisa lembrar que algumas semanas atrás, um pouco mais, acho que 1 mês e meio, 2 meses atrás, o Pepa falou numa coletiva que foi questionado sobre o Hereda, por que o Hereda não jogava, por que o Hereda não entrava, nem pro banco ia, ele falou, quem treina sou eu. Né? Com outras palavras, tá? Ele fala, eu que tô nos treinos, eu que tô vendo quem tá bem e quem não tá. No outro jogo, o Hereda entra, joga bem e não sai mais do time, mostrando que nem ele mesmo tá conseguindo ter a visão do que é o time do Sport. Então, pra mim, infelizmente, porque você mudar um técnico, quem viria pro lugar do Pepa? Comenta já aí, porque eu não sei, eu particularmente não sei que viria pro lugar do Pepa, mas a verdade é que não dá pra continuar. E outra coisa, ele pra mim já deveria ter sido demitido hoje, já pra ter pelo menos algum fato novo contra o Corinthians sábado.
Porque senão vai ser outra derrota. Vai esperar perder pro Corinthians pra mudar? Já muda agora. E tenta ver o que acontece diferente. Você vai ter 3 dias pra trabalhar, bota essas alucenas, vê quem que você consegue pra trabalhar no esporte. Mas não dá pra manter. E esse é um problema da diretoria do esporte, tá? Pra algumas coisas eles são muito rápidos. Quando tem erro de arbitragem, e tem que ser isso mesmo, os caras vão lá, o diretor vai e fala, ó, é assim, um absurdo, vamos fazer uma representação e tudo mais, no STJD, mas uns problemas que são tangíveis para a diretoria resolver, ela não resolve, como essa situação do técnico Pepa. Teria que ser demitido hoje. Então, hoje, fora a Pepa, hoje do esporte, infelizmente. É um cara de gente boa, entrevistei o cara, um cara super legal, mas não deu certo no esporte. Então, não dá pra continuar. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. O próximo vídeo, fica ligado aqui, ativa o sininho. O próximo vídeo aqui vai ser muito bom, tá? A gente vai trazer aqui uma análise sobre a aula que o técnico do Red Bull Bragantino deu ontem com relação à estratégia do Pepa. Fique esperto aqui no canal. É nóis, até já. Tchau, tchau.